Bem-vindos mais uma vez aqui. Nós vamos fazer uma pausa no livro de João. Jesus foi preso, né? Foi o último capítulo que nós lemos. Antes de ver as consequências disto, nós vamos fazer uma nova série sobre casamentos. É um tópico muito importante e nós vamos ver os casamentos da Bíblia para explicar como é que nós podemos ter um bom casamento. Mas depois disso nós vamos voltar para João e ler os últimos capítulos. E posso dizer isto, os últimos capítulos são os mais importantes para nós. Então fica connosco para isso. Então, se a pessoa vai falar sobre casamento, é bom ter a esposa aqui, né? Eu sei que como pastor, muitas vezes eu tenho que fazer aconselhamento com casais e muitas vezes a minha esposa ajuda muito, né? Com perguntas que eles fazem, isso eu falo com ela para ver o lado da mulher para ter uma resposta boa. Nós vamos falar sobre as pessoas da Bíblia, várias pessoas nesta série. Qual é o casal mais importante para ti, para aprender? Eu acho que eu não teria um casal assim específico, porque eu acho que em cada relacionamento, com cada casal, com cada atitude que cada casal tem, cada história de cada casal, a gente pode tirar lições, a gente pode aprender várias lições. Certo, tá certo. Hoje nós vamos falar sobre Adão e Eva, né? O primeiro casal, as primeiras pessoas que foram criadas por Deus, e é um casamento bem diferente do resto assim, da Bíblia, das histórias da Bíblia, porque começam como um casal perfeito, né? Pessoas perfeitas. Mesmo assim, nós vamos ver coisas ruins, né? Então vamos começar mesmo no começo. Se tu podias ler para nós Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Uma pergunta que eu queria fazer para ti, porque eu sei que tu gostas muito de animais, né? Como é que tu ias pensar, o que é que tu ias sentir estar num mundo assim, perfeito, cheio de animais, cheio de árvores e coisas verdes e plantas? Como é que tu ias sentir? Eu acho que não tem palavra melhor para definir do que paraíso. Eu acho que isso realmente era o paraíso. Não só estar junto de todos aqueles animais. No caso de Adão e Eva, eles não tinham experimentado o sofrimento ainda. A gente já experimentou e experimenta o sofrimento diário. E imaginar estar em um lugar cheio de animais, onde ninguém vai maltratar esses animais, para mim é realmente o paraíso. E no lado do casamento, pensas que faz diferença? Ou onde é que está o casal? Assim, o que está ao redor deles e assim, a casa deles. Faz parte se o casamento vai ser bom ou ruim? Olha, eu acho que tudo é um conjunto. Mas eu acho que o lugar onde o casal está não vai determinar 100% aquela relação, né? Se o casamento vai bem ou vai ruim. Porque vai muito mais além disso, né? É um relacionamento que é construído dia após dia e que, independente se você está passando por uma situação difícil, uma situação alegre, se você está numa mansão ou num casebre, o relacionamento que você desenvolveu com aquela pessoa
é que vai determinar, é que vai fazer a diferença. É interessante, porque quando eu penso assim da minha família, quando eu falo com meus pais e eu pergunto qual foi os anos melhores que vocês tiveram, assim, de família, de casados, e isso, e eles sempre falam, foi no começo quando nós não tínhamos nada. Tínhamos um apartamento pequeno, só uma cadeira em vez de uma mesa, coisa assim mesmo, né? E eles dizem que foi nesse tempo, sem nada, que eles estavam assim unidos, que tinham aquele amor forte, e ainda amam um ao outro, né? Mas foi um tempo especial, porque há muitas pessoas que pensam assim, estamos a ter problemas, mas se nós tivéssemos uma casa maior, estava tudo ok, já ficávamos felizes. Mas então não é bem assim. Não, eu acho que, usando a experiência dos seus pais, eles não tinham muitas coisas para desviar a atenção. Eu acho que o grande problema hoje, né, principalmente do casamento, é que a gente está cercado de coisas que está a todo momento desviando a sua atenção de onde ela realmente deveria estar. Porque o relacionamento é a coisa mais importante. Yeah. Então, você procurar agradar a pessoa, né, procurar fazer o bem para aquela pessoa, eu acho que a sua atenção deve estar voltada a isso. Então, talvez por isso, né, quando a gente tem menos coisas para se preocupar, a gente consegue focar mais no relacionamento e talvez daí venha a felicidade. Amém, amém. Vamos para o segundo capítulo de Gênesis, porque o segundo capítulo dá mais informação sobre a maneira que Deus criou o ser humano. Nós sabemos que Adão foi assim com a mão, né? Deus criou assim com a lama, com a terra. Mas a Eva foi diferente. A maneira que Deus criou a Eva foi uma coisa bem interessante. Porque é que Deus escolheu criar assim? Lê para nós mais uma vez Gênesis capítulo 2, versículo 18 e depois 20 a 25. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ok, deixa-me fazer uma pergunta aqui. Por que é que Deus não criou a Eva da mesma forma que Ele criou Adão? Por que é que Ele não fez uma coisa completamente separada? Adão foi criado aqui, Eva foi criada da mesma forma, assim, com o barro, com a lama, né? Não sei o que é que Deus usou, para criar a Eva. Por que é que eles não foram feitos separados? Por que é que Deus usou parte de Adão para fazer a mulher? Deus nunca faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz é cercado de lições, né? Seja para agora, para o futuro, sempre tem as lições. E Deus não queria dois seres individuais, embora, claro, cada um deles tivesse a sua individualidade, mas Deus queria que eles fossem unidos acima de tudo. Por isso Deus tirou da costela de Adão. Nada melhor que isso para mostrar, vocês vão andar lado a lado, vocês são uma só carne, vocês precisam estar sempre unidos. Eu já ouvi de outros pastores, eles falam assim, é interessante que Deus tirou a costela, que é assim mesmo no meio da pessoa. Não foi o dedo do pé ou uma coisa muito em cima, foi uma coisa que foi mesmo assim, ao mesmo nível. Lado a lado. Que é aquela coisa, nós estamos aqui para ajudar um ao outro, para ficar juntos, para crescer juntos, para amar juntos. Bem interessante como Deus faz. Então, já aí estamos a aprender sobre a unidade. Né? Infelizmente, tem muito casamento que não é assim. Há muito casamento que eu é que sou o chefe, ela, ou ele, mas normalmente é ela, é a escrava, né? E
e não tem aquele balanço, não tem aquela a união, a unidade que deve existir. Quando não tem essa unidade, o que é que acontece no casamento? Se a gente rompe com essa unidade, se a gente não busca andar lado a lado, ser parceiro um do outro, é muito provável que a relação não vai dar certo. Porque se duas pessoas querem sustentar ideias completamente diferentes e duas pessoas querem caminhar por caminhos opostos, em algum momento aquilo ali vai se romper. Não é? Essa união vai deixar de existir. O que eu vejo muitas vezes é que a pessoa que está escravo só aguenta tanto, né? Fica cansado, só pode aguentar outra pessoa em cima dele por tanto tempo. Então essa pessoa cai. E ao mesmo tempo a pessoa que está em cima, porque não tem aquele igual, porque não tem aquela unidade, ainda vai e procura outra pessoa para ser aquela unidade, né? E aí causa ainda mais problemas, outras pessoas dentro da relação. Isso. Então realmente é um ensino muito forte que dentro de cada casamento tem que haver aquela união, tem que haver aquele balanço, né? Não quer dizer que neste assunto, pronto, ele vai decidir, ou neste assunto, ela vai decidir. Mas, em geral, é uma união, é trabalhar juntos para ir avante. Não é uma competição, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje nas relações é uma competição. É quem faz mais que o outro, quem manda mais que o outro, quem faz mais dinheiro que o outro. E quando você não está interessado em estar acima do outro, em ser melhor que o outro, mas interessado no bem-estar da relação, do casal, tudo flui melhor, né? Tudo é você abrir mão de si mesmo, é você não ser egoísta. Porque para você ter essa união dentro do casamento, não tem como o egoísmo reinar no mesmo lugar que essa união, né? Você abrir mão, muitas vezes, da sua vontade, né? Para agradar a outra pessoa, para fazer a vontade da outra pessoa. Exatamente, eu concordo. Tem um verso aqui que eu penso que é muito importante também. É um verso bem pequeno, fala assim: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher. Isto é importante ou não? Essa ideia de separar dos pais e unir com a esposa ou o esposo. Se isso não acontecer, o que é que pode criar? Quais são os problemas? Se o homem ou a mulher, né, não rompe com... vamos dizer, romper com esse laço, né? É muito provável que haja interferências, né? A gente sabe que a mãe pode acabar interferindo, o pai, e não é bom. E Deus sabia disso. Foi exatamente por isso que logo lá no Gênesis, Deus já falou, tem que ser assim, porque assim vai ser melhor. Vocês agora são uma família, né? Esse homem já não pertence mais lá àquela família, quer dizer, não quer dizer que eles ainda não são famílias, mas agora eles estão formando um novo lar. E ali dentro, o que vai reinar é a opinião daquele casal, né? A vontade daquele casal e não as interferências de fora. Eu sei que muitas vezes acontece assim, a mãe e a esposa não dão certo, né? E fica com aquela guerra. Felizmente, nós não temos isso, né? Tu gostas da minha mãe. Mas pode causar problemas, né? Porque assim o marido fica no meio, não sabe se ele deve ficar mais no lado da mãe, que é mãe, é sempre mãe, ou se fica no lado da esposa, né? Porque agora estás unida com ela. O que é que tu dizias para um casal que estava a ter esse problema? Assim, a mãe ou o pai, ou assim, mas os pais querem puxar, vamos dizer, o filho, né, nesta direção e a esposa quer puxar noutra direção. Como é que nós podemos ter paz numa situação assim? Olha, eu acho que muito provavelmente ele ia ter que conversar com os pais e deixar claro que acima de tudo agora é a esposa. E o mesmo, né, sendo o contrário, né, se fosse a esposa nessa situação. Agora ela tem que fazer a vontade do marido, o marido fazer a vontade da esposa, sem a interferência do pai e da mãe. Porque
Eu imagino que os pais, claro, eles querem a felicidade dos filhos. E talvez muitas vezes eles até façam sem perceber que eles estão fazendo uma coisa ruim. Então é importante haver um diálogo e deixar claro que aquela interferência está prejudicando o relacionamento e que eles devem parar de interferir e até mesmo o cônjuge, no caso, se posicionar também contra aquela interferência, para que reine a paz dentro de casa, no relacionamento. Porque uma casa sem paz nunca vai durar, Não. né? Deixa-me ler aqui, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Para mim, esta parte é muito difícil, porque aqui Adão fica preso. Porque, num lado, ele ama a esposa, ama a Eva. Mas, ao outro lado, ela pecou. Fez uma coisa contrária a Deus. Que Deus falou certamente, é para morrer. Ele decidiu pôr a Eva em frente de Deus. Né? Nós vivemos num mundo agora que fala assim, amor é a única coisa que é importante. Se a pessoa ama, está tudo perfeito. Mas a Bíblia não sempre fala isso. Né? E isto é um exemplo que não, o amor de Deus tinha que ser mais do que o amor que ele tinha para a Eva. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer se Adão não pecasse. Eu penso, por causa da misericórdia de Deus e isso, que Deus ia criar uma maneira de perdoá-la e de trazê-la para trás, da mesma forma que Jesus morreu para nós. Mas nós ainda podíamos viver num mundo perfeito se Adão escolhesse a Deus antes da Eva. Quando isto acontece, podemos dar um exemplo, né? O marido faz um crime. Qual é a resposta da esposa ou do esposo numa situação? O que é que eles devem fazer quando o esposo faz um erro, faz um problema? Eu acho que é relativo, né? É claro que a todo momento, com certeza, o apoio é uma peça fundamental, né? Muito importante no casamento. Mas quando acontece alguma coisa que vai além dos princípios, né? A gente pode pegar o exemplo de Adão, né? A gente tem aí o exemplo do que acontece quando você coloca Deus em segundo plano. Quando você coloca seus princípios em segundo plano, quando você coloca a coisa certa a se fazer em segundo plano, agindo pela emoção, muitas vezes pode dar errado. Então, assim, depende muito da situação. E, claro, se você comete um erro diário, um erro que pode ser perdoado, o perdão é sempre incentivado. Mas Deus tem que estar acima de tudo. O amor a Deus, o temor a Deus, a obediência a Deus tem que estar acima de tudo. Ou então a relação com certeza não vai dar certo. É difícil. Eu posso até dar um exemplo de um casal que eu sei, que o homem bebia muito, ficava bêbado, conduzia bêbado, quase matava as pessoas lá na estrada, batia na esposa, nos filhos, essas coisas todas. E chegou ao ponto que a esposa teve que decidir, eu tenho que telefonar à polícia contra o meu marido. Então, obviamente, no começo ele ficou muito zangado, né? Foi para a prisão, fez tempo lá. Mas o que é interessante é isto, e temos que perceber, só porque a pessoa vai contra o outro, não quer dizer que não ama a pessoa. Né? Adão podia continuar a amar a Eva, mesmo focando mais em Deus. E o que é interessante com este casamento é que ele, na prisão, começou a perceber, não, realmente eu não estou a viver a vida boa, eu estou a fazer erros. E hoje eles estão muito mais contentes. Porquê? Porque ela fez o que foi certo, né? Mesmo que foi duro fazer, né? Ninguém quer fazer isso.
mas fez e ajudou o casamento e ajudou o marido. Né? Quando a pessoa põe Deus primeiro, com amor, não é para castigar, era para ajudar. Tu ainda podes ter uma consequência boa. E eu penso que aqui Adão falhou. Né? Em vez de ficar com Deus e ter fé em Deus, que Deus pode achar uma maneira de corrigir, ele só foi naquela coisa, não, vou usar amor. Né? Ele se deixou levar só pela emoção, né? Exatamente. Pelo sentimento. E ele tinha que ter usado a razão e confiar que Deus teria a melhor solução. Que, falando sobre isso, a parte da emoção, isso, infelizmente há muito casamento agora hoje que a base é só uma emoção. Ou nós amamos um ao outro. Né? O resto da vida nada dá certo. Né? São as pessoas que nunca devem ficar juntos, mas eu amo. E tem aquela ideia, aquela fantasia que se nós temos amor tudo vai dar certo. Mas o mundo não funciona assim. Não. Né? Tem que ter o que a Bíblia também fala, a união, trabalhar juntos, amar, não no lado da emoção, mas ter aquele amor que é de Deus, que é amor de quer o bem da pessoa, quer ajudar a pessoa, quer levantar a pessoa. Mas muitas vezes o amor que nós temos é o que eu estou a ganhar dela ou dele. Então é um amor não falso, mas não é um amor real, assim, ligado a Deus. E é por isso que muitas vezes quando chegam os problemas, e eles vão chegar, porque a gente sabe que o casamento não é um mar de rosas o tempo todo, né? Tem as rosas, mas tem os espinhos. Então, quando chegam as dificuldades, esse tipo de relação vai se partir, vai se quebrar, porque não vai resistir. Né? Então, o amor é importante? Com certeza, mas tem muitas outras coisas envolvidas aí para você conseguir passar pelas tempestades que vêm para o casamento, que chegam no casamento. Exatamente. E falando sobre isso, o fato, né, que realmente não tem um casamento perfeito. A razão que não tem casamento perfeito é porque, por causa desta história, nós agora temos pecado. Que quer dizer que cada pessoa e cada casal também tem pecado. Faz parte. Né? E onde tem pecado vai ter dificuldades, vai ter problemas. Há muitas pessoas que têm aquela fantasia outra vez. É como as histórias, né? Juntaram-se, casaram-se e para o resto da vida viveram felizes para sempre. Né? E infelizmente muitas pessoas ouvem essas histórias de criança e crescem pensando que isso é que é a verdade. Só que não é. Então, como estavas a dizer, o problema vem, então este casamento não é o real, né? Eu ainda não achei o meu príncipe, ou a minha princesa. E é por causa disso que nós temos divórcio aqui, a pessoa tem 3, 4, 5 divórcios agora, à vez, porque assim, o segundo que não é perfeito, tentam achar outra pessoa. É um amor que não foi solidificado, né? O problema é que as pessoas confundem muito o amor com a paixão, que é aquele sentimento, assim, do começo do namoro, até do começo do casamento, né? Tudo novidade, e tem aquele frio na barriga, e aquela coisa, e com o tempo isso vai diminuindo, mas é ali que o amor vai se solidificando, porque nos momentos de dificuldade, no dia a dia, com as coisas que acontecem, a paixão não vai suportar isso. A paixão é como você falou antes, né? É só naquele momento bom e é isso, é tudo perfeito. E não é tudo perfeito. Mas o amor é que vai conseguir segurar a situação quando as coisas não estão indo perfeitamente. E nem temos tempo de ler, mas é interessante. O segundo que o pecado entra dentro do casamento, o que é que acontece? Eles ficam com medo de Deus, fogem, né? E nem só de Deus, mas de um do outro. O segundo que eles viram que estavam nus com o pecado, antes do pecado estava ok. Eles estavam confortáveis um com o outro, mas com o pecado o que acontece? Querem esconder. Até de um do outro, até de si mesmo, muitas vezes.
E quando Jesus finalmente chega e fala, Deus sabe, né? Mas eu pergunto, o que é que aconteceu aqui? O que é que acontece? A mulher fala, foi a serpente. Começam a culpar um ao outro. É engraçado, porque Adão tomou aquela decisão porque amava aquela mulher. Agora ela era culpada. Ele já estava acusando ela. Yeah. É essa falta de reconhecimento, de olhar para si e ver onde você precisa melhorar, quais são os seus erros. Visite Por o causa nosso disso website, é que a gente vê hoje muitas pessoas que já estão no www.estaescrito.ca. segundo, terceiro, quarto Lá você terá relacionamento. acesso ao E é programa sempre a de culpa hoje, a todos daquela os outra programas em pessoa. nosso arquivo, Então, enquanto e você não poderá percebe que solicitar o erro está gratuitamente com nossa você, que oferta você de hoje. precisa mudar, Se desejar, nunca vai ter a solicite pessoa sua certa oferta para você. gratuita, escrevendo Então é para isso nós. mesmo, nós temos Está que ter escrito, o amor box de Deus, o 2010, amor real, e não Oshawa, só a emoção. Ontário, Não só aquele sentimento, L1H7V4. né? Ou envie Infelizmente nós e-mail estamos por para fim, foi bem rápida, mas aprendemos muito sobre Se preferir, você casamento pode com Adão e telefonar Eva. para 1-800-717-2973 E eu queria orar para todos que estão casados, a todos aqueles que vão casar. Lembre-se, Vamos orar nosso juntos, que Deus website possa estar é lá e o amor de Deus possa estar lá. Vamos orar. www.estaescrito.ca. Deus, Lá obrigado também mais uma é vez possível que enviar o seu pedido de tu oração, criaste o registrar o seu casamento, que nós testemunho podemos e ficar juntos compartilhar e nossos crescer programas juntos. através Deus, eu das redes peço sociais. não só um sentimento, Agradecemos mas as eu cartas peço o amor recebidas, de Deus todos real os pedidos de em oração cada e casamento, também em o cada apoio casal. financeiro. E para aqueles que vão casar, que tu possas abençoá-los. É isto que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje falamos então um pouco sobre família, sobre casamento, sobre o amor. E se você quer aprender um pouco mais sobre isso ou está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, nós temos essa revista inteiramente grátis que fala um pouco mais sobre o tema e você pode recebê-la gratuitamente, basta apenas nos contactar. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente nós chegamos ao fim deste programa, mas antes de terminar, eu só queria dar os meus sentimentos para a família do pastor Bill Santos, que vocês sabem, era o palestrante aqui no Está Escrito Canadá. O pai dele faleceu este mês e nós só queríamos realmente falar que nós estamos a orar por ele e pela família. Também queria dizer obrigado pela Viviane estar aqui hoje. Obrigada pelo convite novamente. E nós vamos ter o testemunho da Viviane na próxima semana, vocês não vão querer perder. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.